na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, o versículo 15 e o versículo 16, que diz o apóstolo Paulo, versículo 14, vamos voltar para o versículo 14, ele diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, este servo de Deus, ele traz para nós esta convicção que ardia no seu coração de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho, por quê? O Evangelho, meus irmãos, eu estava pensando e fiz algumas anotações aqui, que me veio à mente, né? Quando eu estava meditando nesse assunto, eu anotei para não perder aqui o que me veio ao coração. Eu coloquei aqui para a gente compartilhar convosco nesta manhã. O Evangelho, ele preenche, ele satisfaz todas as necessidades do ser humano. Tudo quanto o ser humano precisa está no Evangelho. Quem entrega a sua vida a Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, ele preenche, satisfaz todas as necessidades daquele que entrega a sua vida a Cristo. Como o apóstolo Paulo, ele entendeu esta realidade do Evangelho, entendeu o poder do Evangelho, compreendeu o que é Evangelho, e esta compreensão trouxe para ele a disposição de poder passar adiante esta mensagem, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação aqui implica em livramento, livramento do poder do pecado, livramento do poder das trevas e livramento da ira de Deus que se manifesta hoje e se manifestará no futuro. Então o Evangelho traz o poder de Deus, vem com este poder para libertar o homem do poder do pecado. O pecado não é brincadeira, o pecado é coisa séria. Desde que o homem pecou lá no Éden, todos nós conhecemos a história, que o homem ficou escravo do pecado. O apóstolo Paulo mais tarde escreve aos Romanos no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele traz a morte, e a morte, ela significa a separação. A morte não é a extinção da vida. Pastor Ezequias, ele trouxe uma palavra interessante na reunião de obreiros do ano passado. Ele disse que a morte de um homem e a morte do animal são diferentes. Quando o animal morre, ele deixa de existir. Os irmãos lembram que ele falou isso? Mas quando o ser humano morre, ele não deixa de existir. Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E Jesus disse que o bicho não morre. E para onde ele vai, o fogo nunca se apaga. Então, por Deus ter dado o sopro de vida no coração ao homem, esta vida, ela não morre com sentido de extinção, porque a palavra morte significa separação. O homem, ele se separou da comunhão com Deus por causa do pecado, e ele perdeu o acesso à presença de Deus. Então tornou-se morto. Por exemplo, a morte física, por mais que você ame alguém, por mais que você queira bem, quando aquela pessoa morre, você não fica com ela em casa. A tendência logo é levar para o cemitério e sepultar, porque você não vai aguentar o mau cheiro, não é? Aquela pessoa não funciona mais. Então você se separa daquela pessoa. Foi o que o pecado fez, separou a gente de Deus. O profeta Isaías disse que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, ele rompe a comunhão, separou.
Por causa disso, o poder do pecado, então, se assenhorou da natureza humana de uma forma tão terrível que o homem não consegue se libertar do poder do pecado pela sua própria justiça, pela sua própria força. Ele não tem mais domínio sobre si. O pecado escraviza, o pecado destrói, o pecado inclina o homem para o pecado. Ou seja, ele não é, aprendemos nas nossas lições de escola dominical, que o homem não é simplesmente um pecador porque peca, ele peca porque ele é um pecador. A natureza pecaminosa o inclina para o pecado, então ele não tem como se libertar do poder do pecado. Por mais que ele queira, ele jamais será livre pelas suas próprias forças, jamais ele conseguirá. O apóstolo Paulo traz uma rápida visão nisso no capítulo 7 da carta aos Romanos, quando ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero este faço. E quando eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Acha em mim esta lei: eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo, não tenho como me libertar. Eu quero fazer. Quantas vezes nós estamos pregando a mensagem do Evangelho para as pessoas amigas, e elas dizem assim: quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fumar, quando eu aprumar a minha vida, eu vou ser um crente. Não vai nunca. Ninguém consegue com a sua própria força, porque salvação não é força de vontade, é milagre de Deus. É uma ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo na vida do pecador. Observe que isso é tão sério que quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, é necessário uma nova vida, é necessário uma operação de Deus na vida do homem, é necessário uma mudança, uma transformação, um novo nascimento. E este novo nascimento, ele não vem da vontade da carne nem da vontade do varão, vem de Deus. Somente Deus pode operar o milagre do novo nascimento, e ele só opera o milagre do novo nascimento no momento em que o homem crê em Jesus Cristo. E para crer em Jesus Cristo é necessário que haja pregadores da palavra. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, se me escapa a memória, ele diz assim: e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Aí ele para e diz assim: mas como invocarão? Naquele em quem não ouviram. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quem aqui já foi enviado a pregar o Evangelho? Quem aqui foi enviado para pregar o Evangelho? Eu achei pouca gente enviada aqui para pregar o Evangelho. Quem aqui foi enviado para pregar o Evangelho? Vamos deixar esse bairro bem próximo. Aperte a mão do seu irmão e diga assim: você. Nós fomos enviados a pregar, não é? E estamos sendo despertados para fazer esse trabalho. Então, é importante que cada um entenda que para que o homem creia, para que ele seja liberto, é preciso que haja a pregação da palavra de Deus. Por quê? Paulo diz lá no versículo 17, capítulo 10: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A versão atualizada diz: e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim: a exposição das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Ou seja, na proporção em que nós estamos pregando a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo vai iluminando os olhos do entendimento. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, o versículo 17, diz que os gentios estão entenebrecidos do entendimento, ou seja, o entendimento está em trevas, eles não conseguem enxergar. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele não consegue compreender a revelação de Deus. Não tem como o homem natural entender as coisas espirituais, porque para eles parecem loucuras. E a pregação é importante para quê? Para que o Espírito Santo traga luz ao entendimento. O Espírito Santo está à disposição da igreja para operar o milagre. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a Bíblia diz que eles, partindo, cooperava com eles o Senhor.
Ou seja, Jesus me chama para pregar o Evangelho. Ele não apenas diz vá pregar, ele diz assim, permita-me, evangelista, ele não apenas diz vá, ele diz vamos. Vamos. Glória a Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo convence através de quem? Do pregador. É o mensageiro, é o pregador que vai pregando a palavra e o Espírito Santo vai trabalhando no coração do pecador. Ora, se eu tenho o Espírito Santo que opera em mim e através de mim, pois a Bíblia diz que é Ele que opera tanto o querer como o efetuar. O Espírito Santo, Ele me impulsiona. O Espírito Santo me dá a mensagem. O Espírito Santo, à medida em que Ele me dá a mensagem para pregar, Ele está trabalhando no coração do ouvinte para que ele entenda a mensagem que está sendo pregada. Então, por que é que eu não vou abrir a minha boca para pregar o Evangelho quando eu tenho todo esse recurso à minha disposição? Não precisa temer, não precisa se preocupar, não precisa muita coisa. O que é que o Espírito Santo precisa? Que eu comece. Amém? Isso quer que eu comece, irmão. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Veja que coisa importante está ali registrado esse texto. Eu só não ficar citando sem ler. Atos capítulo 8. Um grande avivamento estava acontecendo em Samaria. Muitos estavam se convertendo a Cristo Jesus. Jesus estava batizando já com o Espírito Santo, curando, libertando vidas. De repente, veja o que está no versículo 26 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará o tempo da sua, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca e, repita comigo, começando. Nessa escritura lhes anunciou a Jesus. Diga, amigo, começando. Está aí, meus irmãos. A gente só precisa começar. Você não precisa se preocupar em preparar esboços, sermões rebuscados. Claro, você faz algumas anotações, mas você não precisa. Por quê? Porque você já vem estudando a palavra de Deus na escola dominical. Você está participando dos cultos de doutrina. Você vem para os estudos que são dados na igreja. Você tem seu devocional diário. Lê a sua Bíblia todas as manhãs. Faz as suas anotações. Você está cheio do conhecimento de Deus. E o que é que o Espírito está esperando? Que você abra a boca para Ele trazer a revelação, iluminação e guiar você na mensagem, porque você já está cheio de mensagem, cheio de palavra. Então abre a boca, porque o Espírito Santo vai te usar de um modo sobrenatural. Glória a Deus. Se os irmãos perceberem nessa passagem aqui, os irmãos vão ver que Filipe pregou a mensagem do Evangelho de uma forma tão grande. Ele contou tudo o que aquele homem precisava ouvir. Quando ele chega e vê lá a água, ele diz assim: isso aí é água, quem impede que eu seja batizado? Ele disse: é lícito se creres
de todo o teu coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem convenceu o eunuco? O Espírito Santo. Através de quem? Através de Filipe. A graça de Deus, meus irmãos, ela escoa através de nós. Nós somos o canal de bênção por onde escoa a graça divina. Almas precisam ser alcançadas e nós somos o canal. Somos nós o canal. Quando Jesus esteve aqui, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas, sozinho. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, e nós cremos nele, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Quando é que Jesus prega? Quando eu prego. Quando é que Jesus cura? Quando eu oro. Quando é que Jesus expulsa demônios? Quando eu ordeno que eles saiam na autoridade do nome de Jesus. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10, diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Somos nós, meus irmãos, o canal de bênção. O Espírito Santo se utiliza de cada um de nós. Paulo tinha tanta consciência desta realidade que ele diz, escrevendo aos Romanos: eu sou devedor. Olha que coisa interessante, né? Ele era devedor para levar esta mensagem do Evangelho, a mensagem que liberta o pecador. Ele dizia, olha que coisa interessante, ele diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação do poder do pecado. Sozinho o pecador não pode se libertar. Ele precisa ouvir a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus. O Evangelho não é apenas anúncio de boas novas, é anúncio de boas novas no poder de Deus. Eu estou trazendo uma boa notícia para o mundo. Eu estou trazendo uma boa notícia para o mundo através da mensagem, mas esta mensagem que eu anuncio não é qualquer mensagem, não é qualquer boas novas, é a boas novas de poder, é a boas novas de esperança, é a boas novas de transformação, é as boas novas de milagre. Paulo sabia porque pregava. Ele disse assim: eu criei, por isso falei. Se você crê na pregação, se você crê no poder da pregação, então não há por que temer. É abrir a boca, porque vai acontecer, irmão. O problema é que muitos de nós não cremos no poder da pregação. Precisamos crer no poder da mensagem. A mensagem, ela que pregamos, ela não é palavras persuasivas de sabedoria humana. Foi isso que Paulo disse. Quando eu fui até vós, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A palavra que pregamos, ela tem um poder extraordinário. Glória a Deus. O Evangelho é como disse certo pregador, é como um leão que está preso. É só você abrir a jaula, deixa ele sair, ele faz. Aleluia. É só abrir. Abre a boca. Deixa o Evangelho sair. Porque ele sozinho faz. Você não precisa de ter curso de teologia, de psicologia. Você não precisa ser formado em nenhuma outra profissão. Você só precisa conhecer a palavra de Deus, ter uma vida de santificação e oração e abrir a boca. Porque o resto Deus diz: agora é comigo. Aleluia. Se todo crente entender isso, glória a Deus. Paulo disse: eu estou pronto para anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação do poder do pecado. O homem não tem como se libertar do poder do pecado sozinho. O salmista disse: em iniquidade fui formado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A natureza pecaminosa está dentro de nós.
Estamos presos a esta natureza. Nós não temos como nos libertar por nós mesmos. Mas o poder do Espírito Santo é real. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 2, que a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Somente o Espírito Santo é quem pode nos libertar do poder do pecado e da morte. E eu glorifico a Deus, porque Ele me chamou para ser um cooperador. Que maravilha! Cooperador, embaixador. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa extraordinária. Dá para dizer a alguém que está do seu lado: você é um cooperador de Deus. Aleluia. Dá para dizer a alguém aí que está ao seu lado: você é dispenseiro dos mistérios de Deus. Como está a tua dispensa? Você é dispenseiro. Aleluia. Dos mistérios de Deus. Está à nossa disposição. Oh, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. As riquezas da graça, as riquezas da glória que estão lá escritas na carta de Paulo aos Efésios nos pertence. Paulo diz: tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. E ainda diz mais: nós temos a mente de Cristo, nós temos os sentimentos de Cristo. O que é que eu estou esperando? Paulo disse: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu tenho a mente de Cristo, a compreensão do Evangelho, o amor de Deus, a graça de Deus, a revelação de Deus, a iluminação do Espírito Santo. Eu tenho. O que é que eu estou esperando? Haverá uma cobrança? Haverá. Haverá uma prestação de contas? Haverá. O que é que você está fazendo com os mistérios de Deus? Com a graça divina? O que foi que você está fazendo com ela? Você engavetou ela em algum lugar? Você deixou ela em algum canto? Aleluia. Mas esta manhã o Espírito Santo está falando comigo e contigo nesta manhã. Desperta o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levante. Talvez alguns de nós estamos qual Jonas no porão de um navio, precisando que alguém chegue e dê uma chacoalhada. Que fazes aqui, dormente? Talvez como Elias, escondido numa caverna, esperando que o Senhor chegue lá e diga: que fazes aqui, Elias? Aqui é lugar de profeta. Foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu te salvei. Foi para isso que eu te batizei com o Espírito Santo. O que fazes? Aleluia. Pastor, eu creio que ao término desta conferência
Os crentes aqui de Palmares vão dizer como Paulo: eu estou pronto. Eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho. É verdade. Aleluia. Aleluia. O Evangelho que você tem é poder de Deus para a libertação das vidas que estão presas no poder do pecado e não tem como se libertar sozinho. O Evangelho é poder de Deus para libertar os homens do poder das trevas. Os homens estão dominados, iludidos pelo poder das trevas, e somente o poder do Evangelho é capaz de os libertar, de os transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Os homens estão escravizados. Veja o que Paulo diz na sua defesa perante o rei Agripa, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, capítulo 26, o versículo... vamos dar uma voltinha atrás para a gente ver como Paulo ele fala em sua defesa. Versículo 12 em diante. Eu vou ler. Atos capítulo 26, versículo 12 em diante, Paulo está na sua defesa perante o rei Agripa, e ele diz assim: sobre isto, sobre o que ouvindo então Damasco, com poder e comissão, deixa eu voltar, versículo 10, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecidos demasiadamente contra eles, até das cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Paulo, na sua defesa, ele fala da sua conversão e da sua chamada para falar de Jesus, e ele diz que o Senhor o enviou para os converterem à luz e do poder de Satanás a Deus. Para o homem se libertar do poder de Satanás a Deus, ele não tem condições sozinho. Ele não pode de forma alguma. Somente o poder do Evangelho é quem pode abrir os olhos dos homens e os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus. Mas Deus não quer fazer isso sozinho. Ele pode se ele quiser, mas ele não quer. E ele só faz quando não tem. Quando não tem, ele vai. Ele está indo lá para os muçulmanos. Jesus está se apresentando aos muçulmanos pessoalmente. Jesus tem pregado aos chineses pessoalmente. Tem registro de Jesus chegar lá e falar e pregar. Por quê? Porque não tem pregadores. Mas aqui em Palmares, aqui em Pernambuco, aqui em Brasil, meu Deus, olhe para o irmão e diga para ele: Jesus tem você.
para os converterem à luz e do poder de Satanás a Deus. Só o Evangelho, só o poder do Evangelho é quem tem condições de libertar o homem do poder das trevas, irmão. Ninguém pode sozinho. O homem está lá travado, está aprisionado, cheio de ideologias, cheio de tradições, estão presos às tradições. Quantas vidas presas às tradições dos seus pais, sem saber nem por que está ali, indo para aquele determinado lugar, participando de cultos mortos que não sente nada. Sai pior, sai ruim e sai pior, entra ruim e sai pior, não sabe de nada, não acontece nada, o vazio permanece na alma e ele não tem ideia do nada, ele não tem ideia do que nós sentimos, ele não tem ideia do gozo que desfrutamos, ele não sabe o que é falar em mistério com Deus, ele não sabe o que é sentir a alegria do céu, ele não sabe o que é dar glória a Deus e aleluia, ele não sabe o que é louvar, ele não sabe o que é sentir a glória de Deus que eu sinto. Eles estão cegos espiritualmente. Só para os irmãos terem uma ideia, eu me lembrei agora enquanto falava. Um dia, o irmão, ele me contou uma história interessante de um certo irmão que um dia perguntou à sua esposa: minha filha, por que é que você, quando vai fritar o peixe, você corta a cauda e a cabeça do peixe? Aí disse que eu aprendi com a minha mãe. Aí ele foi para a sogra, disse assim: ô sogra, por que é que a senhora ensinou a sua filha a fritar o peixe cortando a cauda e a cabeça? Tira a cauda e a cabeça e deixa lá o peixe ali. Ele disse que eu aprendi com a minha avó. Hein? Aí ele foi para a avó: ô vó, por que foi que a senhora ensinou a sua filha a fritar o peixe cortando a cauda e a cabeça? Disse: eu aprendi com a minha mãe. Aí ele foi para a bisavó morava no interior e disse: eu vou lá. Aí chegou lá e perguntou a mesma pergunta. Aí a bisavó riu e disse assim: é porque a minha frigideira era pequena e não cabia o peixe inteiro. As pessoas estão presas a tradições dos seus pais, mas não sabem nem por quê. Só aprendeu e está ali fazendo, não sabe por quê. É preciso a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade aqui? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para que o homem conheça a verdade, é preciso que alguém fale sobre a verdade. E quem é que vai falar sobre a verdade? É quem conhece a verdade, é quem tem uma experiência com a verdade. E quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é necessário que nós levemos Jesus. Veja que quando Jesus aparece a Ananias, ele diz assim: Ananias, vá à rua chamada direita, lá tal, você vai encontrar um homem que é Saulo de Tarso. Saulo? Eu já ouvi falar muito desse homem que tem de cidade em cidade perseguindo os cristãos e etc, matando e obrigando a blasfemar e tal. Ele disse: vai, porque é para mim um vaso escolhido. Para quê, meus irmãos? Para levar o meu nome. Aleluia. Glória. Aleluia. Quantos têm o nome em seus corações, em suas vidas? Levante sua mão comigo e diga: eu tenho o nome. O nome que é sobre todo nome. Eu tenho o nome. Dá para levantar as mãos mais um pouquinho para o céu e adorar a Deus, porque você tem o nome. Eu te agradeço, meu Deus, porque tu me deste o nome que é sobre todo nome. Na porta formosa, Pedro disse ao paralítico que estendeu a mão pedindo a esmola:
Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Eu tenho nome. Oh, que nome! Que nome! A gente precisa levar este nome. Nós cantamos em harpa que diz assim: e este nome cura os enfermos que buscam nele aliviar a dor, e os demônios serão expulsos, porque Jesus poder os prometeu. E já um povo está se preparando para encontrar Jesus, o Rei dos céus. Tem outro hino que diz assim: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja aqui onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Eu tenho o nome. Oh, que nome tão precioso! O poeta continua dizendo: tem Jesus, o amado teu. Oh, que nome! Aleluia, 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 aleluia. Eu estou pronto para levar este nome. Pode levar este nome. Não tenha medo. Ele é poderoso. Este nome é tão poderoso, ele é tão extraordinário, que vale a pena a gente abrir a Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 16, o Evangelho de Marcos, aleluia, e o versículo de número 15 em diante. O Senhor Jesus, depois de ressurreto entre os mortos, antes de subir ao céu, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Que coisa maravilhosa! Pode levar este nome, porque neste nome você vai ver milagre. É interessante, meus queridos irmãos, que o texto está dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão aos que creem. Observe, aos que creem o quê? Indo. Não é simplesmente aos que creem, é aos que creem indo, levando o nome. Quando você leva o nome, os milagres o acompanham. Amém, meus irmãos? Os milagres seguem e esses sinais seguirão. A história da nossa igreja está marcada de milagres. Quem já leu o livro O Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingre, quem já leu o livro Enviado por Deus, de Daniel Berg,
Você vai ver que os milagres iam acontecendo à medida que eles iam pregando, proclamando o Evangelho. E é assim que tem acontecido até os dias de hoje, não é? O missionário enviado por Deus, Daniel Berg, eu me recordo, faz tempo que ele, talvez eu perca alguma coisa, mas me veio à mente agora. Ele disse que ele saía para vender Bíblias, porque o missionário Gunnar Wingre, ele ficou estudando o idioma, e ele foi trabalhar como fundidor, não é? Para ajudar a pagar a aula e tal, e chegou Bíblias, que ele tinha pedido Bíblias, então ele tinha que vender porque não tinha recursos, então ele saiu vendendo, e Novo Testamento, Bíblia, em uma das casas ali, que ele chegou lá, ele não tinha nada, porque também tinha que vender para comer alguma coisa, e também continuar fazendo o trabalho, era comportor, não é? E conta-se que, naquele dia, estava faminto, e uma senhora entrou, e ele ofereceu um exemplar, e ela fechou a porta, e ela entrou, bateu a porta, e ele orou: Senhor, eu estou com fome. Toque no coração dela para me convidar. Daqui a pouco ela abriu a porta e disse: o senhor quer entrar? Ela entrou, falou de Jesus. Perguntei: mais alguém aqui com a senhora? Tem minha filha, mas ela é muito doente, desde que o pai morreu, ela não sai do quarto. Aí ele disse: eu posso ver? Pode. Quando chegou lá, a moça lá estava. Então ele viu um bandolim. Quem é? Do pai dela. Aí ele pegou: posso pegar? Pode. Afinou, como ele começou a cantar, a moça se virou. E naquele dia Jesus curou aquela moça. Tempos depois ele encontra-se com aquela mãe. Está lembrado de mim, minha filha? Está hoje na minha casa. É um templo da igreja evangélica, a Assembleia de Deus. Se você não vai, não acontece nada. Mas se você vai levando o nome, Meus irmãos, quase todos os dias a gente está na rua pregando o Evangelho, nas cruzadas, boas novas. E toda vez que a gente sai, Jesus salva. Dias improváveis, com chuva. Recentemente, estávamos numa cruzada, onde foi muita chuva, lá em Olinda, no lugar chamado Alto Sol Nascente. Muita chuva, chuva torrencial. Eu cheguei e desci do carro, fiquei parado esperando estiar, não vi, estiou. Eu saí e fui para lá, digo: meu Deus, não vai dar ninguém. Quando cheguei na cruzada, estava lá repleta as cadeiras, tudo cheinho, os irmãos com guarda-chuva, a sombrinha, e o culto lá acontecendo. O pregador, na hora, começou a pregar, começou a dar trovão, relâmpago. Teve um trovão que foi tão grande que os irmãos se levantaram da carreira e correram procurando um lugar para se abrigar. Naquela noite chuvosa, na hora do convite, 17 vidas aceitaram Jesus como Salvador. Se você não sai, não acontece. Mas quando você sai, o milagre acontece. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Lá em Olinda, pastor, nós tivemos uma cruzada ali em Bom Sucesso, me parece, não escapa a memória. E ali naquele lugar onde estávamos pregando a cruzada, o Evangelho de Jesus Cristo, na hora do convite, veio um senhor e aceitou a Jesus como Salvador. Ele veio com uma muleta e um jovem veio conduzindo ele com a cadeira. E quando sentou ali, na hora da oração, eu vi quando o homem, ele sentado, ele levantou-se. Quando ele levantou-se, ele sentou de novo, levantou, sentou de novo, levantou. Quando perguntei: alguém aqui foi curado? Ele estendeu a mão: Jesus me curou agora. Terminou a cruzada, ele pegou a cadeira, botou nas costas e saiu. Aí o jovem disse assim: sua muleta. Ele disse: quero mais não. E estes sinais seguirão aos que crerem. Leva o nome. Leva o nome, leva tu contigo o nome, fala do amor de Deus, porque o milagre vai acompanhar aqueles que pregam o Evangelho. Se Jesus ainda está curando, está salvando, está batizando com o Espírito Santo, é porque ainda tem uma meia dúzia de cristãos que é comprometido em levar o nome. Imagine se cada crente assumir o compromisso de levar o nome. Meus irmãos, vamos ver milagres acontecendo em todos os lugares. Aleluia. Se abrir espaço aqui para o pastor contar os milagres que aconteceu na Argentina. Pastor, muitos milagres. Por quê? Porque foi levar o nome. Tem muito milagre vai acontecendo.
mas é preciso que a gente leve. E isso é privilégio só de obreiros, de pastores? Não. É privilégio de todo crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta a alguém, só para deixar a gente hoje pensando. Aperte a mão da pessoa que está do seu lado e pergunte a ele: faz quanto tempo, diga para ele, que você teve uma experiência nova com Deus? Através da sua pregação. Faz quanto tempo? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que Deus lhe usou? Faz quanto tempo que você orou por um enfermo e Jesus curou? Faz quanto tempo que você pregou a mensagem do Evangelho e a graça de Deus desceu sobre a sua vida? Faz quanto tempo que você de joelho orando sentiu tanto o poder de Deus na sua vida que você disse a Deus: Senhor, alivia a mão porque eu não estou mais aguentando? Faz quanto tempo? O Espírito Santo está nos convidando nesta manhã missionária a buscar algo mais de Deus. Aleluia. Eu estou pronto a pregar o Evangelho a vós que estáis em Roma, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação significa livramento. Livramento do poder do pecado, livramento do poder de Satanás e livramento da ira futura, da ira de Deus que se manifesta ainda hoje sobre os homens. Se você vê Romanos capítulo 1, versículo 18 diante, você vai perceber que a palavra de Deus diz que a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Deus abandonou o homem no pecado para que ele cometa todo tipo de miséria, de imoralidade, de prostituição, de miséria nesse mundo. O homem sem Deus é uma besta fera que está aí destruindo vidas. Pedófilos, prostitutos, viciados, drogados, estão mergulhados no pecado, caminhando a passos largos para a eternidade sem Deus. Mas ainda há esperança. E qual é a esperança? O nome de Jesus. O nome. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Livres do poder da ira de Deus que há de ser derramada sobre aqueles que desprezaram a Cristo. O homem que partir sem Deus, ele estará perdido para sempre. Irmão, isso é muito sério. Não haverá mais chance. A Bíblia diz que aos homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se o homem parte para a eternidade sem conhecimento do Evangelho, ele estará perdido para sempre. E eu posso ser um canal de bênção que pode mudar o destino desta pessoa. Se ela ouvir a mensagem do Evangelho, haverá uma probabilidade de ela crer, se arrepender dos seus pecados e aprumar os passos com Deus. Há uma esperança, e eu sou a esperança. Eu e você, só nós somos o melhor de Deus para esta geração. Eu vou lhe dizer, Jesus disse: rogai ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. E ele disse isso porque ele viu a multidão desgarrada e errantes como ovelhas que não tinham pastor, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, sendo por natureza filhos da ira, caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus, de tormento eterno. E Jesus disse: rogai ao Senhor da seara. E os irmãos aqui em Palmares que começaram a obra pioneira que eles oraram,
Jesus levanta obreiros, levanta pregadores, levanta jovens, levanta, Senhor, levanta, Senhor. E as orações chegaram no céu, e Deus começou a salvar. E você é resposta de oração. Você é resposta de oração para esta época. Somos a resposta de Deus para esta época, para este momento. Aleluia. Se você não está pregando o Evangelho, e você não faz um jejum pelas almas perdidas, e você não se levanta pela madrugada, se você não dobra os joelhos em algum momento para dizer: Senhor, usa-me para ganhar almas para o teu reino, faz de mim um instrumento em tuas mãos. Eu te convido nesta manhã a arrepender-se dos seus pecados. Quem sabe fazer o bem não faz, peca. Eu lhe convido nesta manhã a se arrepender e a dizer: Senhor, me perdoa, porque entra dia e sai dia, noite e sai noite, e eu não tenho falado do teu amor às pessoas. Nem me preocupo em convidar alguém para vir ao culto à noite para ouvir a mensagem do Evangelho. O pastor estava falando aqui, isso é muito sério, irmãos. Estamos perdendo o hábito de convidar pessoas para o culto de pregação domingo à noite. Vamos para uma cruzada evangelística e quem está lá? Crentes. E onde estão as pessoas não crentes? E há o hino que nós cantamos: há trabalho pronto para ter cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Existem trabalhos que só você pode fazer. Há vidas que o pastor nunca vai alcançar. Há vida que os ministérios, evangelistas, presbíteros, obreiros nunca vão alcançar. Mas você vai. Há um colega de trabalho, há um parente seu, há um vizinho seu. Tem pessoas que nunca vão ser alcançadas pelos obreiros, e Deus conta com você para isso. É ovelha quem gera ovelha. Aleluia. A gente precisa entender isso. A missão de pregar o Evangelho não são apenas para os obreiros, é para todos aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus, que beberam da fonte da água da vida, que desfrutaram dessa salvação perfeita e gloriosa. É para todos estes. A mulher samaritana, meus irmãos, quando teve um encontro com Jesus ali no poço de Jacó, ela ficou tão maravilhada que ela disse a Jesus: dá-me dessa água para que eu não torne mais a beber, para vir aqui. Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque esta água se fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. A mulher diz: dá-me dessa água. Ele diz: vai chamar teu marido. É um princípio da evangelização ali. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quando você encontra-se com Jesus, você corre para anunciar Jesus às pessoas. A mulher, quando ela descobriu, ela disse: nós estamos esperando o Messias, e quando ele vier, ele nos ensinará todas as coisas. Jesus olhou profundamente os seus olhos e disse para ela: eu sou o que falo contigo. A descoberta do Messias foi algo tão impactante para a vida daquela mulher, e ela deixou o cântaro e correu para anunciar às pessoas. E disse: vinde ver de um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? As pessoas foram ao encontro de Jesus. Quando os discípulos estão chegando, eles tinham ido comprar comida. Quando eles foram chegando, Jesus disse: Rabi, come. Jesus disse: uma comida eu tenho para comer que você não conhece. Ele trouxe alguma coisa? Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Estávamos comentando um dia desse que Jesus comparou a comida, a obra de Deus com comida. Por quê? Porque comer é bom, comer é prazeroso. É ou não é? A gente não só come porque está com fome, não. A gente come porque gosta de comer. É ou não é? É? Só eu, que só gosto de comer? Não é? Agora, quando a gente vinha, eu estava com uma fome muito grande. A gente disse, onde é que tem uma padaria por aqui? Aí a gente encontrou uma panificadora ali, aí entrou assim na panificadora, aí só tinha lá um enroladinho assim. Aí Guilherme disse, eu vou querer um enroladinho desse. Eu digo, rapaz, esse negócio vai dar errado aqui, não sei de quanto tempo. Vamos para outro lugar? Aí o irmão disse assim, era bom um queijinho assado aí, num pãozinho assado, né? Aí vamos procurar um lugar para comer. Aí a gente saiu por aqui procurando onde tinha uma feirinha aqui. Aí de repente a irmã encostou com o carro e disse assim, pastor, você está indo para a igreja? Estou, mas primeiro estou procurando um lugar para comer. Eu disse, vamos lá para a igreja que eu vou fazer um café para vocês. Aí, antes de a gente subir aqui, a gente passou ali embaixo e forrou o estômago, não é? Quase que a gente não se levanta. Comer é bom. Você está numa festa de casamento, você come, está cheio. Mas na hora de ir embora, filho, ainda tem o docinho. Você fica para comer o docinho. Você não está precisando mais de comer docinho, não. Mas você come. O negócio é tão sério que Jesus disse que a Bíblia diz, cuidado com a glutonaria, não é? É bom. Jesus comparou a obra de Deus com a comida, porque é prazeroso, é gostoso falar de Jesus, é gostoso fazer a obra de Deus, é bom se envolver com Deus e com o seu trabalho de ganhar almas para o seu reino. Meus irmãos, existe coisa mais gratificante do que a gente ver famílias se entregando para Jesus e você saber que você faz parte daquele momento do nascimento de uma vida para Deus. Meu Deus, isso é muito maravilhoso. Quando a mulher vem uma multidão de samaritanos e escuta Jesus. Quando eles escutam Jesus, ele diz para a mulher, já não é pelo teu dito, mas nós mesmos temos visto e crido que este é o Cristo de Deus. Veja que Jesus, ele apenas mandou chamar o marido, que ela não tinha. Então ela foi e chamou a sua vizinhança para ter um encontro com Jesus. Quando Filipe teve um encontro com Jesus, ele ficou tão maravilhado que certamente ele falou no seu coração, meu irmão Pedro precisa ter um encontro com este homem. Ele precisa conhecer Jesus. E levou Pedro a Jesus. Quando Filipe teve um encontro com Natanael, disse, Natanael, achei o Messias, Jesus de Nazaré. Meus irmãos, a satisfação, parece que eu estou vendo a entonação da voz de Filipe, pastor. A entonação, porque ele havia encontrado alguém precioso. É tão precioso. Eu creio que se Filipe, pastor, ele conhecesse o hino da nossa harpa, ele cantaria, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Jesus era tão precioso para Filipe que ele vai com entonação diferente, ele vai com prazer, ele vai com satisfação. Ele não vai como Jonas. Deus mandou ele pregar aos ninivitas. Jonas, ele cria tanto no poder da pregação. Eu acho, pastor, que um dos maiores pregadores que nós temos na Bíblia chama-se Jonas. É um dos maiores pregadores. Era um homem que acreditava no poder da pregação. Ele acreditava tanto no poder da mensagem que ele não foi pregar, porque ele sabia que se ele pregasse, os ninivitas se convertiam. Pense no pregador. Ele tinha tanta convicção de que se ele abrisse a boca, aí ele não queria que os ninivitas se convertessem, porque era inimigo de Israel. E ele sabia que os ninivitas não era flor que se cheirasse, era povo ruim. Era um povo que matava as suas vítimas, que amarrava as suas vítimas ao sol e separava a carne dos ossos da pele com faca. Eram terríveis, torturas terríveis. E Jonas disse, esse povo merece castigo e não perdão. Fugiu para Tarsis. Mas Deus vai ao encontro dele. Irmãos, o caso é sério. Quantos crentes fogem de Deus e às vezes as coisas começam a desandar na sua vida, ele não sabe nem porquê.
Quando você foge de Deus, não somente você sofre, mas até seus parentes, quem está perto de você, vai também sofrer por causa da sua desobediência. Veja que Jonas, os ninivitas, a tripulação todas sofreram, tiveram que jogar as cargas no mar. Aquelas cargas certamente elas foram adquiridas com recursos de pessoas que pouparam ao longo dos anos para fazer uma viagem, para trazer suas especiarias, para trazer algo para vender, para a subsistência da sua família. E agora, por causa de um crente desobediente, eles tiveram que jogar no mar tudo aquilo que eles adquiriram com tanto esforço, com tanto sacrifício, jogaram no mar para aliviar o navio, a carga do navio, para o navio não afundar. Perderam tudo por causa de um crente desobediente. Quando Jonas, quando a sorte é lançada, que encontram Jonas no porão, aí Jonas revela: tudo que está acontecendo é por minha causa. Pense num homem consciente, pense em um camarada, sabia o que estava acontecendo, tudo isso é por minha causa, me joga no mar que tudo isso acaba. Ele é tão inteligente que ele não se jogou, ele disse: me jogue, porque quem me jogar é culpado da minha morte, eu não vou me suicidar não. Quando jogaram Jonas, aí Deus, peixe, vai lá, engole ele. Aí o peixe ficou sofrendo com aquilo 3 dias, 3 noites, sem poder comer mais nada, empachado. Até o pobre do peixe sofreu, por causa de um crente desobediente. Aí Deus fez o peixe mergulhar. Quando a profundidade foi lá, o ouvido de Jonas certamente começou a estourar, a doer. O negócio foi tão sério que ele diz assim: do inferno gritei, e tu me escutaste. Eu me rendo. Aí disse: tá bom, vai peixe, vomita. Vomitou e Jonas saiu. Não alisou, não teve um jeitinho. Daqui a 40 dias Nínive será subvertida. A mensagem entrou no coração do rei. O rei temeu, convocou todo mundo para jejuar. A ira de Deus aplacou. Jonas ficou observando, não aconteceu nada. Aí ficou chateado. Aí Deus chegou para ele e disse: ô Jonas, é razoável esse teu ressentimento? Eu sabia que o senhor tem um coração mole, por isso eu não fui pregar, porque eu sabia que se esse povo se arrependesse, o senhor ia perdoá-los. Oh, que pregador! Mas ele não comungava com os mesmos sentimentos de Deus, diferente de Jesus. Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, abriu mão de tudo para buscar a minha pessoa. Meus queridos irmãos, Filipe tinha um prazer muito grande. Quando ele chega para Natanael, ele diz: achei o Messias, Jesus de Nazaré. De Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse: vem ver. Eu não quero te contar nada, vem cá, tem uma experiência com ele. Vai lá, conversa com ele para ver o que é que acontece. Quando Natanael se aproxima, Jesus olha para Natanael e diz: aí está um verdadeiro israelita em quem não há dolos. Tu me conhece de onde? Antes que Filipe fosse falar contigo, eu te vi debaixo da figueira. Natanael disse: oh, tu és verdadeiramente, tu és o Cristo. Só porque eu te disse isso, daqui em diante coisas maiores do que estas verás. Irmãos, você tem que pregar, falar de Jesus com prazer, com satisfação, com desejo de vontade, não é verdade? Então, meus queridos, poderíamos continuar aqui falando a noite, o dia todo, emendar com a conferência da noite. Eu não me canso de falar de alguém tão especial como Jesus. E se eu puder motivar cada crente aqui para essa evangelização, eu ficaria, pastor, aqui a semana todinha falando aqui neste púlpito, só bebendo água. Porque é bom, é gostoso. Não há ninguém como Jesus. 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 As pessoas precisam conhecer isso. Vou finalizar aqui, meus irmãos. Observe que o apóstolo Paulo, ele conhecia o poder de Deus na sua vida. Aqui diz o seguinte, eu fiz uma anotação aqui rápida. Olha que coisa interessante. Paulo tinha plena consciência desta realidade, porque ele era alvo deste amor.
e foi liberto pelo poder de Deus. Portanto, sentia-se na obrigação. Repita comigo: sentia-se na obrigação. Ele escreve aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Por que Paulo diz ai de mim? Porque me é imposta esta obrigação? Por causa do conhecimento. O conhecimento, ele gera responsabilidade. Enquanto você não conhece, está perdoado. Paulo disse: se a lei não dissesse que era o que era pecado, então eu não tinha por que ser condenado. Eu só vim ter o conhecimento do pecado porque a lei diz: não matarás. Se eu não tivesse o conhecimento pela lei, então eu não teria pecado. Mas no momento em que agora eu tenho conhecimento, Jesus disse aos judeus: você diz que conhece a Deus, você diz que conhece, porque você diz que vocês conhecem, vocês agora são culpados, porque você conhece e você não faz. Então, se eu tenho conhecimento e não prego, então eu sou culpado, me é imposta esta obrigação. Ele disse: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Se o faço de boa mente, terei galardão, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. É possível pregar de má vontade? É possível pregar com medo de Deus? É possível pregar? Não, eu tenho que pregar porque senão a mão de Deus vai pesar sobre mim e eu vou sofrer, e eu vou passar por aperto, eu vou passar por dificuldade, eu vou passar por enfermidade, as portas vão se fechar do emprego. Então eu vou pregar, porque senão eu não quero. Não, Deus não espera isso. Deus espera que você entenda o que Ele fez na sua vida. Quando Paulo disse: eu sou devedor, ele está entendendo. Sou devedor para pregar o evangelho. Por que eu sou devedor? Porque eu recebi de graça. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Se você recebeu de graça a salvação, o perdão, a liberdade de acesso à presença de Deus, a presença do Espírito Santo, você recebeu de graça, então, meu filho, está na hora de retribuir. Paulo, ele estava pronto para retribuir, e ele fazia isso com alegria, independente das circunstâncias. Ele disse: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta, para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. Ele tinha prazer, e o diabo fez de tudo para prender Paulo. Pastor, eu quero convidar todos de pé neste momento, que já vamos encerrar esta palavra. Eu vi aqui que eu já estourei um pouco o horário, embora o pastor disse que eu podia ficar à vontade. Observe, meus irmãos, olhem para cá. Estamos numa conferência missionária, e conferência é conscientização. É para a gente estar consciente, não é assim, pastor? É verdade. Do nosso compromisso, da nossa responsabilidade que nós temos para com Deus, pelo muito que Ele fez por nós. Paulo tinha consciência desta realidade, por isso que ele disse: eu sou devedor. Ele estava pronto para retribuir o favor que Deus fez para com ele. Ele estava pronto para devolver. Por quê? Porque Deus, Ele me amou tanto que investiu pesado em mim. Deus investiu pesado em mim. Ele investiu em mim. Paulo tinha tanta consciência do investimento que Deus tinha feito na sua vida, que quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, veja o que ele diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 10, Paulo diz o seguinte: glória a Deus. Ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Será que você pode repetir isso comigo? E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei
coisa terrível, irmãos. Veja que Paulo diz: o investimento que Deus fez em mim não foi em vão. Os irmãos observem, me parece que é no capítulo 5 de Isaías, se não me escapa a memória, e Deus diz que plantou a figueira. E ele foi lá, esperando encontrar uva boa, e deu uva brava. Foi em vão plantar aquela figueira. Jesus conta a parábola de um homem que plantou uma vinha, uma figueira, plantou uma figueira na sua vinha. E no primeiro ano ele foi lá, colher os frutos, não tinha nada. Ele esperou. Segundo ano, nada. Terceiro ano, nada. Ele se corta, porque está ocupando a terra inutilmente. Mas o vinhateiro disse: me dê mais um ano, me dê mais um tempo. Eu vou cavar aqui, vou botar esterco, e para o ano o senhor vem. Se tiver fruto, o senhor deixa. Quem planta, irmão, quer colher. Ninguém planta por plantar. Jesus não me salvou apenas para que a salvação seja apenas para mim. Ele não se revelou a mim apenas para eu desfrutar desta bênção somente. Jesus não me batizou com o Espírito Santo apenas para eu falar em mistério com Deus e orar em línguas estranhas e me alegrar e me confortar nas horas que eu mais preciso. Ele investiu em mim, ele investiu em mim porque Ele quer retorno. Ele disse: a uns produziu 30, outros 60 e outros 100. Jesus contou a parábola do talento. Ele disse que um recebeu 2 talentos, 1 talento, 2, e o outro recebeu 5. E chegou o tempo da prestação de conta. Que recebeu 5 talentos, disse: aqui está, com os teus 5 eu granjeei mais 5, está aqui 10 talentos. O que recebeu 2, ele granjeou mais 2, está aqui 4 talentos. Mas o que recebeu 1, ele disse: vou enterrar. Enterrou. Quando o Senhor veio prestar conta, ele disse assim: eu sabia que tu és um homem duro, que semeia, colhe onde tu não plantaste. Por isso está aqui o que é teu. Ele disse: meu? Está defasado. Você poderia ter colocado no banco pelo menos. Nem isso você fez. Você está me dando defasado. Você está me devendo. O juro comeu, a inflação comeu. Uma vez numa greve de ônibus, pastor, na época tinha ônibus elétrico ali em Recife, e eu perguntei ao motorista, assim, rapaz, são só alguns, eu disse: rapaz, quanto é que um ônibus desse realiza por dia? Ele me disse lá uma quantidade de dinheiro. E eu fiquei pensando: um dia sem um ônibus rodar, um mês, meu Deus, que prejuízo. Aquele ônibus deixou de produzir. Imagine um crente parado que não prega o Evangelho, que não se preocupa com as almas, que não ora pelas almas, que não ora pela obra missionária, que não faz a obra missionária. O quanto você está deixando de produzir para o reino de Deus? Cantamos, mas não atentamos para o que dizemos. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? E não sai do canto, fica apenas dizendo, fica só cantando da boca para fora. Mas, irmãos, pesa sobre nós algo extraordinário. A Bíblia diz que cada um de nós seremos julgados pelas nossas palavras. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. Que Deus nos abençoe. Paulo sentia devedor. Ele disse: e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Quem tem a graça de Deus aqui em sua vida? Eu tenho a graça de Deus. Aleluia. 3 etapas, 3 fases acontecem na vida de todo ser humano. Primeiro é a fase dos sonhos. Segundo é a fase das realizações. E terceiro é a fase da reflexão. Você sonha, aí vem a hora de realizar.
Mas vai chegar um tempo que você não vai poder mais realizar. Vai chegar um tempo que você não tem mais força para ir. Você vai querer, mas o corpo não dá mais. Um presbítero me disse certa vez: a mente é jovem, mas o corpo não obedece. Vai chegar o tempo que você vai querer, mas não vai poder mais. Aí vem agora a reflexão. Você vai olhar para trás e você vai ter duas respostas para dar. A primeira, talvez, será: se eu soubesse. Se eu soubesse. Se eu soubesse, eu teria orado mais. Eu teria lido mais minha Bíblia. Eu teria me dedicado mais. Quantos domingos eu perdi de evangelizar? Quantas pessoas teve a oportunidade de falar de Cristo, eu não falei? Se eu soubesse. Ou você vai dizer: glória a Deus, eu não tenho de que me envergonhar. Eu não tenho do que me envergonhar. Desde agora a coroa da justiça me está reservada. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A sua graça para comigo não foi vã. Oportunidade de parar eu tive, Paulo disse. Vontade de desistir eu tive. Vontade de desaparecer eu tive. Ele disse: quem enfraquece que eu não enfraqueça, quem se escandalize que eu não abrase. Ele sofreu 5 quarentenas de açoite menos 1. Sabe o que é isso? Sofrer 39 chicotadas 5 vezes. Ele foi apedrejado, sofreu varadas nas costas, passou noite de fome, frio, nudez. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11. Passou por noites inteiras de perseguição, de fome, sem dormir, sem comer. Chegou o momento que ele diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, desesperou até da própria vida. Ele diz: quem enfraquece que eu não enfraqueça. Eu não sou um super crente, eu também choro, eu também tenho vontade de desistir, eu também tenho vontade de correr, eu também tenho vontade de parar, mas eu não parei. Ele disse: Timóteo, desde o dia que eu fui constituído doutor e apóstolo gentil eu padeço, mas tem uma coisa, eu não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Você pensa que é só você que sofre? Você pensa que é só você que passa por lutas? Eu dirigi uma campanha evangelizadora como superintendente e cheguei e tinha um irmão lá que ele sofria de uma doença de elefantíase, a perna muito grossa, dura, doente, aquele negócio feio. Ele nunca usava sapato, era um pneu, era cortado de pneu, a lista de pneu, assim, aquela para poder colocar as reatas na sua janela. E ele não perdia uma evangelização no domingo à tarde, ainda vinha para a escola dominical. Aí ele passou 3 domingos, pastor, sem vir, 2 domingos. No terceiro ele disse: eu vou na casa dele. Caminhei meia hora da congregação para chegar na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele estava deitado, com as pernas levantadas. Aí ele disse: homem de Deus, a gente sentiu sua falta e veio lhe visitar aqui. Ele disse: ô pastor, essas pernas estão incomodando tanto, mas assim que aliviar, eu volto. Ele não disse ficar bom. Ele não disse assim que Jesus me curar. Ele disse: assim que aliviar, eu volto. Aleluia. A sua graça para comigo não foi vã.